Nós vamos tratar sobre outro sindicato, o Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Sergipe, que está travando aí em pé de guerra com o governo do Estado, sobretudo com a Secretaria de Estado da Fazenda. Hoje, inclusive, eles estiveram num ato, mesmo que tranquilo, num ato lá na sede da Secretaria, cobrando o cumprimento de um acordo de 2023. Para tratar sobre esse assunto conosco, eu converso a partir de agora com o Zé Antônio, ele que é presidente do órgão aqui no Estado. Presidente, boa noite, seja bem-vindo. Satisfação conversar com o senhor. Gostaria de conversar numa situação, num contexto, na verdade, diferente, podendo tratar aí benefícios que a categoria estivesse recebendo, que vocês tivessem aí boas novas para trazer para os trabalhadores, mas infelizmente me parece que não é essa a realidade. Boa noite, seja bem-vindo ao SE em Pauta. Boa noite, ouvintes do CE Impacto, boa noite a todos. De fato, a gente apresentou uma pauta desde novembro, né? E isso faz parte do rito da relação capital e trabalho, né? Nós estamos numa categoria que tem um salário, né, diferenciado com relação a outros servidores, isso não resta dúvida, mas a gente se sente como trabalhador porque a relação é de subordinação, é relação capital e trabalho. E, como qualquer trabalhador, periodicamente a inflação corrói Sim. parte do poder de compra do servidor, de qualquer trabalhador, né? E os servidores do fisco, assim como os demais servidores do Estado, ficaram 10 anos sem revisão salarial. O governo começou a conceder revisão salarial há 3 anos, né? 2022, 23 e 24. Mesmo assim, o fisco de Sergipe teve o menor percentual de remuneração de todas as categorias de servidores públicos. E eu não estou falando do servidor público que tem salário base, que tem um salário menor. Eu estou falando de servidores públicos que têm o mesmo padrão salarial do fisco, a exemplo de coronéis da polícia, a exemplo de gestores públicos, a exemplo de procuradores do Estado, a exemplo de delegados. Então, de todos esses servidores, o Fisco de Sergipe teve o menor percentual de remuneração. E esse acúmulo de 10 anos sem revisão, e quando houve a revisão foi o percentual menor, fez com que o Fisco de Sergipe tenha a menor remuneração de todos os estados da federação. Para você ter uma ideia, a remuneração inicial do Fisco de Sergipe é menos da metade do que qualquer outro estado. Até menos do que a própria prefeitura de Aracaju. Então a gente se reuniu com o governador ano passado, e o governador, apresentamos essa realidade, e na ocasião o governador disse, olha, eu não posso resolver o problema de uma vez só, porque o Estado não tem condições, mas a gente, durante o meu mandato, a gente pode aproximar o fisco de Sergipe da média do fisco nacional. Pois bem, então a gente esperava que em 2024 já começasse esse processo, mas não, mais uma vez a gente teve a menor remuneração. Então apresentamos uma pauta como forma de recuperar essas perdas. Sim. E também porque tem um item da pauta que foi negociado em 2023. Quem é da área comercial, da área industrial, que se relaciona com o fisco, já vou falar no FINAT. FINAT era uma gratificação que existia até 2023, onde o auditor tinha uma participação direta na aplicação da multa. Se ele aplicasse uma multa, ele tinha um percentual sobre a multa. E havia muita reclamação dos empresários, e o governador se comprometeu a alterar essa forma de aferição de produtividade. E nós negociamos e foi substituída por duas gratificações diferentes. Uma que diz diretamente ao trabalho do auditor, ao desempenho diário do trabalho do auditor, e uma outra que tem relação com o aumento real de arrecadação. Então, o fisco, essa segunda, o fisco só teria direito se houver aumento real de arrecadação, e mesmo assim que o Estado esteja no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal,
e esteja com capacidade de pagamento, que é aferida pela Secretaria do Tesouro Nacional, capacidade de pagamento A ou capacidade de pagamento B. Ou seja, tem uma série de condicionantes. Sim. Pois bem, mesmo com esses condicionantes, se passaram 2 anos e ainda não foi paga, ainda não foi regulamentado. Então fizemos um ato hoje forte na Secretaria da Fazenda, presença maciça dos colegas, os colegas que trabalham na fiscalização de mercadorias em trânsito, os colegas que fiscalizam o estabelecimento, colegas que estão na atividade meio, aposentados estiveram presentes. Então tiveram uma participação muito grande, como há muito tempo a gente não via. E fizemos um bolo para comemorar 2 anos, porque a gente está considerando isso um calote, uma enganação do senhor governador, porque não cumpriu essa segunda parte da negociação de 2023. Diga-se de passagem que o fisco é o órgão aqui no estado de Sergipe que faz justamente essa verificação, acompanhamento, acompanha as notas fiscais. É um órgão que é rentável, então o que vocês recebem também é condizente com o trabalho que realizam. Faço essa abertura de parêntese, que muitas pessoas acabam não conhecendo a sigla, né, Sindifisco, mas o fisco são esses trabalhadores que estão na linha de frente, fazendo com que o recurso do Estado ele seja aumentado a partir da fiscalização que é realizada por vocês. E aí, mesmo tendo tamanha importância, havendo também um compromisso do próprio governador Fábio Mitidieri, mas vocês não tiveram nenhum tipo de situação resolutiva, não houve, após esses 2 anos, um diálogo com o governador, com a própria secretária, a Sara, não houve nenhuma negociação para que vocês pudessem, o mínimo possível, serem beneficiados, atenderem, o governo atender essa demanda de vocês? Complementando aí o que você falou inicialmente, e depois em seguida eu respondo, veja, o artigo 37 da Constituição, inciso 18 e inciso 22, ele diz que a administração fazendária e seus servidores terão precedência sobre os demais setores e recursos prioritários. É a Constituição Federal que dá esse comando. Sim. A Constituição Federal, quando fala isso, não é porque os auditores, os servidores do fisco têm os olhos bonitos e o constituinte quis colocar. Ele quis colocar porque a importância é vital. Não existe Estado sem fisco. Desde a criação do Estado, lá, tempos remotos, o fisco é o elemento que acompanha, ele faz parte integrante da Constituição do Estado, porque não existe Estado sem arrecadação para distribuir para a população em forma de serviço público. Não existe. Então, o fisco é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. Por isso que está na Constituição. Então, se qualquer administrador público se inspirar na Constituição, ele vai ter um outro olhar, vai ter recursos prioritários. A gente é o contrário, a gente não tem recursos prioritários. Como eu falei aí, a gente teve a menor remuneração de todos os servidores. Sobre a negociação, veja, a gente não tem canal de negociação, né? Porque a secretária ficou 90 dias para receber o sacrifício. A secretária chegou em 2023, no início do governador Fábio Mitidieri. E a gente até então está tendo um bom diálogo. Ela, inclusive, numa oportunidade, disse, não, eu quero receber o sacrifício mensalmente para a gente discutir os problemas. Só que de meados de 2024 para cá, essa relação ela se esgaçou, né? Essa relação não é mais a mesma. E ela ficou 90 dias para receber a gente protocolou a pauta, ficou 90 dias, fomos recebidos meados de fevereiro. E nessa reunião ela disse, olha, eu não conheço a pauta de vocês, 90 dias depois que a gente tinha protocolado, não conheço, mas também não é comigo, porque o governador disse que eu não tenho essa competência. A competência é da secretária de administração. Sim. Então, você manda o ofício para a secretária de administração. A Lucivânia, e pronto, fizemos. Lucivanda. Lucivanda. Fizemos o ofício de pronto para a secretária de administração. E ficamos aí, já está fazendo 50 dias que não fomos recebidos por ela. Eu tenho o contato dela e entrei em contato pelo WhatsApp, e depois ela ligou para mim e disse, olha, José Antônio,
para receber vocês, eu tenho que ter autorização do governador. Eu vou estar com o governador, perguntar se posso receber vocês. Isso tem 15 dias, mais ou menos. E até agora a gente não tem resposta se ela pediu autorização ao governador para nos receber, se não pediu. O fato é que não temos interlocução do governo, né? Hoje, felizmente, depois do ato, né, a gente cortou o bolo e eu fui lá levar um pedaço de bolo para a secretária. E ela não estava na Secretaria da Fazenda, mas a secretária executiva disse que ela vai nos receber dia 22 de abril. 22 de abril. Então, isso é positivo, porque é conversando que se entende. É Sim. conversando que se entende, né? Se você não tem a conversa, você só gera conflito. Então, a negociação é importante. Então, esperamos que nessa reunião do dia 22, a gente tenha algo a alvissareiro, né? Porque ouço falar que esse ano não tem negociação com nenhum servidor, né? Ouço aí de bocas outras, né? O governo decidiu que esse ano não tem negociação com nenhum servidor. Só que a nossa negociação, o item principal da nossa negociação é coisa passada, não é coisa nova. É coisa passada que não foi cumprida, como eu falei, que o nome é BAP. Então fizemos um bolo hoje, apagamos a velhinha, 2 anos do BAP. Então isso simboliza o desrespeito aos servidores do fisco, né? Que nem o que é negociado é cumprido. Além dessa equiparação que vocês pedem, essa adequação, né, do salário, a proporcionalidade do salário aqui do fisco de Sergipe com o fisco nacional, existem outras demandas que a categoria também pretende que seja negociada com o governador Fábio Mitidieri, caso haja a possibilidade de negociação a partir desse diálogo que você já nos traz, dessa informação que mesmo que é extraoficial, mas que representa uma negativa. E aí, caso não haja também essa pretensão de diálogo, vocês podem realizar uma greve aqui no Estado? Em que pé está essa discussão internamente dentro do próprio sindicato, Zé Antônio? Veja, inicialmente, nossa pauta ela não tem só o BAP, ela tem a revisão anual, que inclusive está na Constituição também, né? Que a Constituição diz que anualmente os servidores terão seus salários revisados, né? Porque a inflação corrói. Então, é justo que o governo reponha, né? Porque se não fizer isso, em pouco tempo você perde o poder de compra. Então, isso é natural de qualquer trabalhador. Para você ter uma ideia, veja, o salário de Sergipe, ele está no nível tão baixo que nós fizemos um concurso em 2023, foram convocados, né? Fizemos em 2022, foram convocados em 2023, início de 2023. 50 auditores, já perdemos 10. Em 2 anos, em menos de 2 anos, está completando 2 anos agora. Fizeram 2 anos. Perdemos 10 auditores para outros estados. E vão perder mais 5, porque eles fizeram concurso para Pernambuco, passaram e Pernambuco está chamando aos poucos, que já estão na fila aí para ser os próximos. Mais 5. Porque eles estão procurando melhorias, né? Porque a turma que está preparada, né, que vem estudando para concurso, então passa em Sergipe e passa em qualquer estado. Então, veja, o fisco de Sergipe investiu nesses auditores, né? Deu curso de formação, teve o custo de elaboração do concurso e em pouco tempo perde porque não tem o salário atrativo, né? Compatível com os outros estados. Então, esse é um ponto. A nossa pauta ela tem mais outros itens. Nós temos também auxílio saúde, porque vários estados, o fisco paga auxílio saúde aos seus servidores e aos aposentados também. Então, a gente colocou isso na pauta. Porque entendemos que é justo, porque, olha, veja, o juiz tem auxílio saúde, que chega hoje a R$6.000 o auxílio saúde do juiz, os promotores, procuradores, defensores públicos, Tribunal de Contas, os servidores da Assembleia Legislativa. E por que os servidores que estão na linha de frente, enfrentando os conflitos que arrecadar não é fácil, né?
Sim, Fiscalizar tributo não é fácil, você está em permanente conflito, é uma atividade penosa, conflituosa, arriscada, né? Você está colidindo com diversos interesses de sonegadores, que às vezes os sonegadores estão na própria estrutura estatal, tem poderes na estrutura estatal, então você está permanentemente em conflito com essa gente, e é gente que tem dinheiro, né? Porque são gente que deve bilhões ao Estado, né? Chega a bilhões. Então, a gente que está na linha de frente, arrecadando, para nutrir esses poderes, não tem direito ao auxílio-saúde. Então, a gente vamos colocar na pauta também. Então, está na pauta auxílio-saúde. Mas tem coisas mínimas básicas, que nem isso a gente consegue. por Por exemplo. exemplo, os auditores que trabalham no interior do Estado, eles têm que arcar com o custo de transporte do próprio bolso. Especialmente quem trabalha no posto fiscal de Propriá, que é a fronteira norte, Sim. e posto fiscal de Cristinápolis, que é a fronteira sul. Há uns tempos atrás, a gente tinha equipes com 8 auditores. Então, você fretava uma van e rateava entre 8. Só que hoje as turmas estão reduzidas, tem turma com 3 auditores. Então, você tem o mesmo custo da van para ratear entre 3. Num Então, a gente quantitativo pediu que totalmente menor. menor. A gente pediu que a secretaria colocasse um transporte, né, para levar e trazer. Não avança nem isso. Coisas básicas. O custo do transporte aí de 2 postos não vai custar nem 30 mil reais por mês ao Estado. Quer dizer, mas nem isso avança. Então, tudo isso gera um caldo de revolta, né? Então, a pauta é essa. A pauta é o cumprimento do acordo de 2023, auxílio saúde e revisão anual, né? Agora, no caso de realmente que não aconteça esse diálogo com o governador, existe a possibilidade de greve? Sim, existe. Todo movimento, ele começa com essas pequenas ações de mobilizações, né? Café da manhã que a gente chama café com mobilização, né? Denunciando na imprensa. Mas se isso não é possível de abrir as portas, a gente vai para o segundo embate, que já é operação padrão, que é paralisação, que é greve. Então, isso não está descartado, isso é um instrumento legal que os trabalhadores dispõem, né? Então, a gente pode utilizar sim. Esperamos não chegar a esse ponto, porque é muito ruim, porque a gente teve experiência de diversas greves já na Secretaria da Fazenda, e hoje a gente está num ambiente, vem num ambiente, espero que continue assim, isso depende muito da secretária, um ambiente cordial, de colaboração dos auditores, né? Espontaneamente, há o esforço para melhorar a arrecadação. E quando vem uma greve, isso causa um desânimo, causa uma intriga entre próprios colegas, né? Porque um acha que um devia colaborar mais com a greve, o outro não colaborou. E isso gera um ambiente tão ruim, rapaz, tão improdutivo, a gente teve experiência disso. Até se voltar ao normal, você leva 1 ano, 2 anos. Então, a gente evita ao máximo utilizar esse recurso por conta de que gera esse ambiente assim muito ruim no pós-greve, certo? E não é Presidente, bom para o Estado. fica à vontade, fica à vontade. E não é bom para o Estado do ponto de vista financeiro, porque olha, a gente está na transição do ICMS para o IBS. A reforma tributária vai extinguir o ICMS, vai entrar o IBS. Tem uma fórmula na lei que garante que os estados e os municípios tenham, durante 50 anos, no mínimo, a média da arrecadação que eles tiverem entre 2019 e 2016. Então, de 2019 até 2026, melhor dizendo, de 2019 até 2026, está sendo aferido a receita de cada estado, de cada município do Brasil, para ver a média, porque depois que vier o IBS, eles terão no mínimo essa arrecadação, certo? A gente teve Sergipe 2019 muito ruim, né? Por conta da política que estava sendo implantada na própria Cefaz, aí é culpa dos administradores.
2020 veio a pandemia, né? A pandemia rebaixou a arrecadação. 2021 também continuamos com uma arrecadação ruim, sabemos melhorar um pouco. 2022, 2023 aumentou muito, 2024 aumentou mais ainda, e 2025 continua aumentando. Então é importante que o Estado tenha um nível arrecadatório alto nesse período para garantir, no mínimo, essa arrecadação durante os próximos 50 anos. Serão corrigidos pelo IPCA, certo? Serão corrigidos. Então é importante, então, nesse momento, uma desmobilização dos auditores traz prejuízo não só para o momento, mas para o futuro também. E certamente, caso vocês venham paralisar as atividades, essa economia crescente que nós temos tido no Estado, inclusive com diversas operações, até apreensões que vocês têm realizado, isso é frequente, a gente tem recebido também informações acerca do trabalho que vocês realizam, trará prejuízos para o Estado. A gente espera que o governador Fábio Mitidieri se sensibilize com essa forma respeitosa que vocês têm promovido essa discussão, que ele ouça e que realmente esse boato de que não há possibilidade de negociação com categoria nenhuma durante esse ano, isso não aconteça, até porque nós estamos tratando de categorias que estão na lida diária, buscando realmente fazer com que o tesouro do Estado aumente e, consequentemente, melhore a qualidade de vida da população. Mas, presidente, eu agradeço a sua participação, algo que o senhor queira acrescentar, fique à vontade, o espaço é todo seu e espero que em breve a gente possa conversar, mas com boas novas aí trazidas pelo senhor e, obviamente, pelo governo de Sergipe. Não, a gente fica agradecido pelo espaço do seu programa aí, né? É um programa que ocupa uma nova mídia, né? Que está crescendo bastante. Eu, por exemplo, eu acho que 50% do meu tempo hoje é no YouTube. Muito bem. Assistindo comentários, programas, né? A televisão, ela me dedico menos tempo à televisão. Então, você está numa nova forma de mídia. O próprio visual do programa, você vê que é um programa de qualidade, né? Então, eu desejo aí uma boa noite ao pessoal do Agreste e todo mundo que está nos ouvindo, que atinge o mundo inteiro, né? Que tenha sucesso aí no seu programa e agradecer pelas palavras. Nós é quem agradecemos, espero recebê-lo depois em breve para que a gente traga um panorama acerca Com desse certeza, trabalho estamos à realizado. disposição. Perfeito. Estamos à Muito disposição. obrigado. Wagner Teixeira, Valeu. vamos lá com as pautas